Olha, Paulo, vamos começar pela primeira parte, né? É um fenômeno complexo, essa deturpação toda de valores que estamos vendo. Isso tem várias causas, não é uma coisa trivial. Existe ação deliberada de revolucionários, desde a escola de Frankfurt, gramscistas, gente que quer subverter tudo aquilo que é tradição ocidental, assim como tecnologia, mudanças e, enfim, um monte de coisas acontecendo no mundo, econômicas também, o welfare state, e que acaba impactando nisso. Então, as pautas de costumes, as pautas morais, né, elas, elas, elas surgem, né, nesse arcabouço aí que é complexo, não é uma coisa trivial. E por ser uma guerra cultural, acima de tudo, acima de uma guerra política, é óbvio que o instrumento da política ele é limitado. Agora, ele não é ineficaz, nem para o bem nem para o mal. Pode causar muito estrago. Medidas legislativas nesse sentido, seja do próprio Poder Legislativo, seja de uma Corte Suprema que se arroga o direito inconstitucional de legislar e criar leis nesse sentido, né? Indo contra, inclusive, não só as tradições de um país, como a própria Constituição. Casamento é entre homem e mulher, quem diz não sou eu, é a Constituição do Brasil. Então, ou então criar crime de homofobia associado a racismo, coisas que esse Supremo fez. Né? Agora, como é que eu enxergo isso? Eu enxergo da mesma forma que tudo que eu defendi desde sempre, o liberalismo, agora com viés mais conservador, por encampar essas pautas e tudo, é um jogo de futebol, entre aspas. Né? Então você tem função para todas as posições. O goleiro, o zagueiro, o lateral, o meio-campo, o atacante, o técnico e o torcedor. Esse é o mais fácil, ficar lá torcendo e seja o que Deus quiser. Né? Agora, o político, ele via de regra, ele está lá no ataque. Ele é a caixa de ressonância daquilo que a sociedade já meio que está assimilando ali. Então, nós temos que ter esse instrumento. Os liberais e conservadores não podem abandonar isso. Né? Isso é importante, por isso que eu vejo com bons olhos se alguém como Maurício de Souza, que parece uma pessoa sensata, bem intencionada, com os valores apontando para o lugar certo, com a bússola moral correta, está querendo lutar contra isso, foi cancelado, sentiu na pele, perdeu o emprego e de repente está vendo isso como um caminho alternativo, um chamado, uma vocação, eu acho ótimo. Vai ter meu incentivo, provavelmente minha campanha para ser eleito. Agora, como você mesmo colocou na pergunta, isso é uma parte. Né? Mais importante ainda é a guerra no ambiente cultural. Academia, mídia, pop culture, cinema, música, humor. Né? Hollywood é uma máquina de putrefação hoje em dia. Né? Tenta destruir tudo que é nobre. Então, nós estamos, eu já disse em algumas ocasiões, inclusive, na minha opinião, nós estamos numa guerra política, claro, daí a necessidade dos instrumentos políticos, que não podem ser abandonados, nós estamos numa guerra cultural, daí a necessidade de entender que o big picture é mais abrangente e o buraco é muito mais embaixo, e temos que tentar reverter isso no campo cultural, né? E eu vou além, estamos numa guerra espiritual, porque eu vejo claramente que tem gente do mal, tem gente que é do mal, que quer destruir, tem gente nihilista nessa história. Tem gente que olha em volta com rancor, com inveja de tudo aquilo que é mais elevado, tudo aquilo que é mais atemporal, tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, né? E tenta destruir. Quer trocar pelo efêmero, quer trocar pelo lixo, quer trocar pela destruição, pelo podre, porque eles estão numa rebeldia contra o mundo, contra a humanidade. Né? Então, essa é uma guerra espiritual também, na minha visão. Tudo isso é muito complicado, né? Nós temos que saber enfrentar esse inimigo da maneira correta, e aí também vai ter espaço, vão ter estratégias para diferentes perfis. Né? O mais bucha de canhão, que confronta, vai lá e peita, e aquele que é mais sutil, que tenta entender, não, tá, vamos conversar, tenta persuadir, porque às vezes a pessoa está sendo criada já num entorno muito podre, como essa sala de aula que a Bruna descreveu, né? ou consumindo rede social e Hollywood e muita baixaria e ouvindo Anitta e achando que tudo que é bom não presta mesmo, né? E aí você tem que talvez tentar convencer, chamar, trocar por valores.
e saber vender esses valores melhor. Né? Eu dou muito valor a quem consegue pegar as mensagens que eu considero verdadeiras e mais nobres, né? e transformar isso em algo acessível para a cultura pop, inclusive. Eu dou muito valor a isso, eu não menosprezo, não. Ah, só a alta cultura. O próprio Roger Scruton tem livros explicando a importância da autocultura como um recipiente de estoque ali de valores, de conhecimento, né? Que você pode não necessariamente aprender, mas você vai beber dessa fonte de maneira indireta, por aqueles outros que de alguma forma estão bebendo nessa fonte, porque é o que está no entorno, e vão transmitir isso de uma maneira mais acessível e mastigada para leigos e para terceiros. Então, a cultura, a alta cultura é muito importante, por isso, inclusive, mas não vamos menosprezar aquele que está ali na ponta, né? Tentando comunicar de alguma forma o Roger Scruton, mesmo sem necessariamente ter lido o Roger Scruton, ou sem ter visto o seu documentário sobre a beleza e a importância da beleza, mas ele está comunicando, né, os valores certos, a mensagem correta para um público mais acessível, mais abrangente. Isso tem muito valor. Então eu não olho com preconceito isso. De novo, é uma guerra, nós temos que olhar cada batalha, né, e nós temos que usar as armas que temos. E aí, respondendo sua outra questão, isso vai ser pauta importante para a política? Eu não tenho dúvida. É um vício de muito marxista, e tem muito economista pseudo-liberal que bebeu também dessa fonte marxista e pode nem saber, porque ele é hipermaterialista, ele acha que tudo se resume à economia, né? É a economia estúpido e ponto final, e aí ele acha que tudo é superestrutura, e ele pode não usar esses termos marxistas, mas ele aceita essas premissas, né? Ele não entende isso, que as pautas são outras. Eu conheço gente, por exemplo, entrevistei essa semana a deputada Janaína. Ela se mostra muito independente, ela tem críticas ao Bolsonaro, mas também tem elogios, ela tem muitos elogios ao Moro, mas também está apreensiva com algumas posturas, e ela não sabe ainda quem que ela apoia. Ela vai pensar. Agora, ela mesmo já colocou, uma pauta para mim inegociável é aborto. É condenar aborto. Se o Moro for frouxo nesse sentido, lascou. Então, de novo, como a Janaína Pascoal, tem muita gente. Olha o que aconteceu na Virgínia. Os pais conseguiram liderar um movimento de reação num estado deep blue, ou seja, hiperdemocrata, né? Eles conseguiram liderar um movimento de reação porque um homem biológico entrou num banheiro e estuprou uma menina. E meio que tentaram abafar, que nem o caso aí do diretor da escola que a Bruna mencionava. Tentaram, não é bem assim, porque afeta a pauta de ideologia de gênero, e blá blá blá, mimimi, e o raio que o parta. Os pais não estão na mesma toada, os pais estão preocupados com a filha no banheiro. E aí eles conseguiram, nos midterms em eleição de campo de direito ali que tem nos Estados Unidos, eles conseguiram reverter e colocar 3 republicanos. Então é óbvio que essa pauta é relevante, cada vez mais, porque as pessoas estão se dando conta da insanidade criada e de forma muito acelerada por essas pautas e por essa gente insana, né, que acha que Papai Noel tem que dar beijo gay em propaganda de post-office norueguês, ou que o filho do Superman, o Clark Kent, em vez de medo da Kryptonita, tem que ter medo de mulher, né? Essa gente está indo longe demais e rápido demais. Isso está surtindo reação, é a terceira lei de Newton. Então, essa pauta, para muita gente, ela é a mais importante. E olha, eu não acho que estejam errados não, viu?